Esse é o podcast do Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Fique por dentro das lutas dos trabalhadores brasileiros através do nosso jornal impresso. Basta entrar em contato com um de nossos brigadistas ou através do nosso site, averdade.org.br. Pelo fim da escala 6x1, matéria publicada na edição 285 do Jornal A Verdade, redigida pela Coordenação Nacional do Movimento Luta de Classes. Na relação capital-trabalho, temos a classe operária, responsável por produzir as mercadorias, e a burguesia, que se apropria do resultado do trabalho produzido pelos operários. É a burguesia quem fica com o dinheiro da venda das mercadorias, pagando aos trabalhadores seus salários e ficando com o excedente, obtendo lucro com a exploração da mão de obra salariada. Os burgueses, para atingir o máximo de lucro possível, buscam, entre outras iniciativas, pagar menores salários ou fazer com que o trabalhador produza mais. Ampliar a jornada de trabalho é uma das formas encontradas pelos patrões para aumentar a produção e, consequentemente, os seus lucros. A luta pela redução da jornada de trabalho faz parte da história da classe operária em todo o mundo. Em 1º de maio de 1886, operários de Chicago, nos Estados Unidos, entraram em greve pela jornada de 8 horas. Foram brutalmente reprimidos pela polícia. Na ocasião, dezenas de trabalhadores foram mortos e feridos. 3 anos depois, em um congresso internacional na França, foi instituído o 1º de maio como Dia dos Trabalhadores. A jornada de trabalho no Brasil. A primeira greve geral no Brasil ocorreu em 1917 e tinha entre as suas reivindicações a redução da jornada. Naquela época, era comum trabalhar até 14 horas por dia. Diversas categorias foram conquistando o direito a jornadas menores nos anos seguintes, como os trabalhadores de São Paulo, que em 1932, após inúmeras greves, forçaram o governo a criar a jornada de 8 horas na indústria. Com o passar das décadas, houve um avanço no movimento sindical. Com a criação e fortalecimento dos sindicatos, federações e centrais sindicais, o movimento sindical tornou-se mais organizado e combativo, aumentando o número de greves e a cobrança por direitos. Para atender à pressão dos trabalhadores, surgiu em 1943 a Consolidação das Leis do Trabalho, uma legislação trabalhista que garantiu, entre outros direitos, a jornada de 48 horas semanais. Durante os 21 anos de luta contra a ditadura militar no Brasil, que ocorreu entre 1964 e 1985, o movimento sindical também protagonizou lutas históricas. Com a classe trabalhadora na ofensiva, vieram novas conquistas. Na construção da Constituição Federal de 1988, após a redemocratização, entre as mudanças no mundo do trabalho estava a redução de jornada de trabalho para 44 horas semanais. Em 2003, as centrais sindicais deram início à campanha nacional pela redução da jornada, que visava reduzir a jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução de salário. Diferente de outros momentos históricos, o sindicalismo brasileiro não foi capaz de mobilizar o conjunto da classe trabalhadora. O resultado foi que, mesmo com os avanços tecnológicos e apesar dos milhares de estudos que indicam que a redução da jornada de trabalho melhora a saúde física e mental da população, além de combater o desemprego, estamos há 35 anos sem redução da jornada de trabalho no país. Além das 8 horas de trabalho diário, o tempo médio de deslocamento de casa para o trabalho, ida e volta, era de 4,8 horas por semana no Brasil, chegando a 6,4 horas na média das capitais, e ultrapassando as 7 horas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, conforme a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019. Outra pesquisa que nos chama a atenção foi desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Analisando dados de 1995 a 2015, se constatou que as mulheres trabalham em média 7 horas e meia a mais por semana do que os homens devido à acumulação de tarefas domésticas. A situação ficou ainda mais grave após a reforma trabalhista, que alterou mais de 100 artigos da CLT e permitiu a flexibilização da jornada, autorizando a jornada de 12 por 36 horas em todas as atividades,
até mesmo nas insalubres. Além disso, houve a diminuição dos postos de trabalho formal. É comum que os trabalhadores informais tenham que fazer jornadas de 12, 14 e até 16 horas diárias para conseguir o básico para subsistir. Vida além do trabalho. Insatisfeito com a jornada de 44 horas semanais e a escala 6x1, que faz com que os trabalhadores brasileiros tenham apenas um dia de descanso na semana, em setembro de 2023, um grupo de trabalhadores criou o Movimento pela Vida Além do Trabalho, conhecido também como VAT. O VAT defende a implementação da escala 4x3, ou seja, jornada de 32 horas semanais, sem redução de salários e benefícios para os trabalhadores. O movimento lançou uma petição pública direcionada ao Congresso Nacional, que soma mais de 560 mil assinaturas. Ainda no ano passado, graças à ação nas redes digitais, o VAT construiu grupos em diversos estados, reunindo milhares de pessoas virtualmente. Além das ações virtuais, o grupo chegou a organizar atos nas ruas de alguns estados e planeja manter essa prática em 2024. Em seu perfil no Instagram, @movimento_VAT, o grupo se apresenta da seguinte forma, abre aspas, somos o Movimento VAT, o movimento pela vida além do trabalho. E é isso que desejamos, que todos os trabalhadores que se desgastam diariamente possam ter uma vida além do trabalho. Fecha aspas. Lutar pela diminuição da jornada de trabalho significa lutar para que os trabalhadores tenham tempo para se dedicar ao estudo, lazer, esporte, à família, enfim, para que a vida seja mais do que apenas trabalhar. Afinal, todo ser humano tem direito a ter tempo e condições para ser feliz. O movimento Luta de Classes apoia todas as iniciativas de reivindicação pela redução da jornada de trabalho. Além disso, o MLC convoca cada pessoa a assinar o abaixo-assinado contra a reforma trabalhista que os capitalistas impuseram à classe trabalhadora brasileira nos últimos anos. Vamos nos organizar e lutar pelos nossos direitos. Você ouviu uma matéria do jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. O nosso jornal não depende dos grandes ricos para se manter. Construímos há 23 anos uma mídia popular e independente. Para apoiar, considere adquirir o nosso jornal impresso com nossos brigadistas ou fazer uma assinatura através do contato no site averdade.org.br. Você também pode apoiar o A Verdade e os movimentos que constroem o nosso jornal através do nosso Apoia-se. É apoia.se/movesociais. Ambos os links estarão na descrição do episódio. O programa de hoje fica por aqui. Não deixe de nos seguir nas nossas redes digitais para não ficar por fora de nenhuma notícia.